Já lhe dou a palavra, irmão Adão. Já lhe dou a palavra. Me lembro aqui também de relembrar a vocês que todas as mensagens estão gravadas, estão ali no canal do YouTube, tá? Eu vou mandar um novo link ali, a gente tem que estar mandando toda semana para o pessoal lembrar. Todas as mensagens que já foram feitas aí, já são mais de 2 anos de encontros de homens, né? Todas essas mensagens estão gravadas, estão no meu canal, e elas se tornaram aí uma plataforma para que você possa acessar aí mensagens específicas para homens. Então, esse é um lugar onde você pode encontrar muitas mensagens para homens. Você que está aí trabalhando com o Ministério do Homem, você que quer assistir, rever ou ver mensagens que você ainda não tinha visto, tá? Fica aqui o convite para que você possa acessar o meu canal. Se você colocar ali Atilibre no YouTube, só existe um, meus amigos. Essa é a beleza de você ter um nome. Você não vai encontrar outro. Você não encontra outro Atilibre na face da terra, pode ter certeza. A menos que alguém queira me homenagear, né? Eu estou esperando os meus filhos aí, vamos ver. Toda a expectativa, Orlando. Não sei se vai dar certo, mas quem sabe, né? O Atilibre vem. O meu avô se chamava Atilibre, né? Então eu sou uma homenagem ao meu avô. Vamos ver se o vovô Atilibre aí vai ser homenageado novamente, né? Tá bom, amigos? Então, um bom dia mais uma vez para todos que estão chegando. Nós já estamos aí com 57 pessoas e é uma alegria poder estar aqui a cada sábado nesse encontro de homens, um encontro de fé, um encontro para orarmos, intercedermos e para estudarmos a palavra de Deus. Moadão, fala, meu querido. Bom dia a todos. Pedindo a Deus pelo nosso dia de hoje, meu dia de hoje, muito intenso, pregar em uma nova igreja, alguns talvez conheçam, cidade de Riozinho está sendo evangelizada, tem uma igreja, vamos pregar, e também, logo depois, e hoje à tarde também, a essa hora, não sei se o Cloesci já entrou, mas hoje à tarde temos o Congresso dos Homens Valentes, o primeiro Congresso dos Homens lá em Canudos, vamos estar lá para a abertura também. Então, é um dia bastante intenso, com muitas atividades, e eu tenho que andar bastante, porque pregar pela manhã e logo às 14 horas tem que estar lá em Novo Hamburgo também. Que Deus esteja conosco, nos use, que não falemos nós, mas fale o Espírito Santo em nosso nome para levar essa mensagem, para terminar essa obra. Bom dia a todos. Amém, irmão Adão. Vamos estar em oração, que Deus o abençoe lá, o use poderosamente, né? E aos amigos que estiverem aí por Taquara região, né? Às 14 horas, o Cleci, não sei se está por aqui, se o Cleci tiver, quiser dar... Bom dia, Tilibro, tudo bem? Alô, Cleci. Tudo jóia? Tudo bem. Pena que você não vai estar conosco aqui, porque tu é um dos palestrantes número 1 nosso aqui. Mas vai acontecer às 14h30 na escola ali de Canudos. Depois eu vou colocar ali novamente o convite. Vamos estar aí com o pastor Marliton Lopes, com o pastor Apolo, com o Adson Vieira e com o pastor Milton Andrade. E vocês todos são bem-vindos aí. E Adão Paulo tem abertura aí com essa voz que Deus deu para ele aí. Uma abertura especial para todos nós aí. Um ótimo dia pra gente aí. Legal, Cleci. Uma pena que eu não vou poder estar aí, viu? Mas vocês estão bem representados aí, poxa. Pastor Marlington, o pastor Apolo, né? O Adson. É só gente fera aí. Deus abençoe vocês, que seja um encontro abençoado e que mais encontros como esse possam acontecer aí nas nossas igrejas. Amém. Amigos, eu quero nesse momento aqui orar, mas eu estou muito gripado, eu vou pedir para o meu amigo Orlando. Eu gosto da oração do Orlando, gosto de ouvir as suas orações, Orlando. Eu vou te pedir se você puder nos dirigir uma oração nesse momento, para que nós possamos orar e interceda, Orlando,
pelas nossas famílias, pelos nossos filhos. Ore aí pelas nossas casas, para que o Senhor possa trabalhar em nossas vidas aí, por favor. Aqueles que puderem, eu vou me ajoelhar aqui. Querido Deus, nosso Pai Celestial, tem misericórdia de nós, Senhor. Senhor, às vezes, quando a situação aperta, durante a semana, nós estamos longe dos nossos amigos, longe desse grupo de oração, quando nós nos vemos sozinhos para resolver coisas, tomar decisões, às vezes nós duvidamos, a nossa fé fica incerta. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus, nos perdoe. Nesses momentos, quando nós tivermos nós e nós mesmos para tomar decisões para nossa família, para nosso trabalho, nossos filhos, ó Deus, aumente a nossa fé. Ó Senhor, por favor, toque em nosso ombro, toque em nosso coração, para que nós possamos nos lembrar, Senhor, nos lembrar que Tu és o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, é o mesmo Deus que multiplicou pães e peixes, é o mesmo Deus que socorreu Abraão, socorreu Isaac, socorreu tantos outros e tem nos guiado até aqui, Senhor. Eu confesso, Senhor, que às vezes eu acho que estou sozinho, nós achamos que estamos sozinhos em meio a essas tempestades que têm vindo ao nosso redor. Quanto ataque nós sofremos, quanto ataque, Senhor, a família adventista, a família cristã, é por todos os lados. Como é difícil competir com a mídia quando nós estamos com nossa família, nossos filhos. Como é difícil competir com a falta de dinheiro, como é difícil competir com as doenças. Ó Pai, Senhor, como Tu agistes com cada um daqueles personagens, daqueles heróis da fé, faça conosco, Senhor. Eu quero ser o herói da fé para os meus filhos, para minha família, para minha esposa. Nós, homens, Senhor Deus, queremos vencer a cada dia, mas parece que às vezes o chão falta. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos a cada madrugada de sábado, recarregar nossas baterias, aumentar nossa fé para que nós possamos, ó Deus, ter forças para ser o baluarte em nossa casa, para que nossas esposas, nossos filhos, ao ficar perto de nós, possam sentir que estão seguros, porque nós estamos refletindo Jesus Cristo, Pai. Ó Pai, quantos dos nossos irmãos estão nessa madrugada aqui buscando socorro, além da mensagem, estão buscando socorro. Nós ouvimos aí alguns irmãos com problemas no casamento, como o irmão Carlos. Temos ouvido aí alguns irmãos que estão com filhos se afastando, netos que estão longe da fé, esposas doentes, como é o caso daquelas que vão fazer cirurgia. Ó Deus, toma a rédea de nossa casa, toma a rédea de nossa família. Por favor, Senhor, por favor. Ó Deus, nós estamos aqui nessa hora. Não tem nenhuma razão, Senhor, não tem nenhuma razão para estarmos aqui, a não ser buscar a Tua presença e buscar poder dos altos céus, porque o melhor é que nós estivéssemos na nossa cama, debaixo do nosso cobertor, ao lado da nossa esposa. Mas se estamos aqui, Senhor, porque nós precisamos de Ti. Nós estamos buscando porque nós somos falhos, nós somos fracos. Se nós estamos aqui, Senhor Deus, é porque nós sentimos incapacidade. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, de cada um de nós. Por favor, Senhor. Por favor. Muitos que estão aqui não contaram. Não revelaram todos os problemas, todas as dificuldades. Temos vergonha de contar tudo, mas Tu sabes, Senhor.
Por favor, Senhor, seja com o pastor José Santos neste momento. Use-o. Coloque, Senhor Deus, em sua boca as palavras que precisamos para que possamos ser homens vencedores em nossa casa, em nosso trabalho, em nossa cidade. Tenha misericórdia dele agora. Use-o, Senhor Deus. E que esse celular que está na nossa frente possa ser um instrumento teu para encher nossos corações de fé e força para vencermos neste sábado, nesta semana e em nossas vidas. Eu te imploro, eu te peço, por todos os homens que estão nesta madrugada orando, implorando, pelo poder do Espírito Santo. Eu te imploro, Senhor, cuida de nossas casas, cuida de nossos filhos, salva nossas famílias. Faça de nós, Senhor Deus, heróis da fé para nossos filhos. Te peço, eu te imploro, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Orlando. Obrigado pela sua intercessão, pela sua oração por cada um de nós. Vamos continuar toda semana aqui, exercendo o nosso papel como intercessores das nossas casas. Amém. Pastor José Santos, queria agradecer ao pastor por ter aceito aí o convite de estar conosco. Pastor José Santos hoje é pastor da Igreja Central de São José dos Pinhais, e ali o distrito de São José. Eu o conheci em Curitiba, pastor, quando o pastor era pastor lá no Boqueirão, alguns anos atrás aí, né? O pastor já trabalhou em diversos campos, trabalhou aqui na nossa união também, e já tive a oportunidade de assistir muitos sermões seus, principalmente sobre família. Sei do seu trabalho aí nas suas igrejas com as famílias, e sei o quanto o pastor valoriza a questão desse ministério, Ministério do Homem, né? Que o pastor seja usado mais uma vez por Deus para falar aos nossos corações aqui. Que Deus o abençoe, pastor. Só ligar o seu áudio, pastor. Ali no microfonezinho ali. O computador ali tem um micro... Do lado da câmera, pastor. Tem o símbolozinho da câmera, tem o símbolozinho... E aí, ligou. Já estamos te ouvindo. Deixa eu só colocar aqui. Bom dia a todos. Está ouvindo? Sim, estamos te ouvindo, pastor. Eu sou um apaixonado por esse tema há 37 anos. Eu venho de uma família disfuncional. Isso afetou a cada um de nós, a cada filho. E quando eu comecei a estudar no VLIE, em 1988, eu comecei a procurar livros, porque eu queria aprender, eu não queria repetir a história. Eu não queria receber essa herança maldita. E eu não encontrava livros. E eu comecei a buscar e comprar e tentar responder algumas perguntas que eu tinha. Por que isso? Por que não ter uma família equilibrada? E quando eu encontrei isso, esse livro aqui no final dele, Malaquias, capítulo 4, versos 5, 6, eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Sabemos que o profeta Elias é a igreja adventista. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O dom profético moderno diz que isso tem a ver com a volta de Cristo. Cristo vai voltar quando os pais entregarem o coração aos filhos e os filhos aos pais. Portanto, se isso é algo fundamental para a volta de Cristo, então nós temos que focar nisso.
E o homem é fundamental. Quando a igreja entender a importância do homem, ela vai estar preparada para receber Jesus. É incrível, qualquer coisa que você faz, que o homem é colocado em primeiro plano, funciona. Funciona. E Satanás sabe exatamente disso, portanto, ele vai tirando a autoridade do Pai, ele tira a autoridade de Deus, porque a visão que os filhos têm do Pai transfere para Deus. Meu pai prometia e não cumpria, portanto, eu olho para Deus hoje e eu tenho dificuldade de descansar nele, porque o meu pai prometia e não cumpria. Será que Deus vai fazer a mesma coisa? Será que Deus vai prometer e não vai cumprir? Será que Deus vai deixar eu passar por dificuldades exatamente porque ele não consegue entender a importância da figura dele? E sabemos que Deus não é assim. Portanto, a figura do homem é fundamental para a volta de Cristo, a figura do homem é fundamental para que a família seja levada aos pés do Senhor Jesus Cristo. Satanás quer tirar a imagem do homem, quer acabar com o homem para que Deus não consiga ser apresentado às pessoas. É impressionante, gente, é impressionante. Nós atendemos e nós conversamos com os casais, conversamos com os filhos. É fundamental isso daí, como eles reclamam da parte do pai que não veio para eles o que eles precisavam. Portanto, o tema de hoje vai chamar exatamente a responsabilidade dos homens. Ontem eu mandei um vídeo para o Atilibre sobre os alfas. É um movimento que nós criamos aqui dentro da realidade adventista, porque eu percebi que membros da minha igreja estavam indo para os legendários e estavam se tornando progressistas. Eu falei, meu Deus, se nós não fizermos alguma coisa, quem vai fazer? E agora o alfa está vindo e trazendo para ele sentido à vida. E isso me traz muita alegria. E eu quero partilhar um pouquinho. Por que além do homem? Por que eu coloquei além do homem? É o que está por detrás do homem. Não é o que você vê, é o que está por detrás, que ninguém está vendo, mas está ali. Entende? Está ali. Você chega na igreja e diz, está tudo bem, cumprimenta todo mundo, feliz sábado, mas você está com o coração sangrando. E nós somos especialistas em mostrar algo que não é verdade, nós queremos agradar as pessoas, então nós apresentamos que está tudo bem, está tudo perfeito, não está tudo perfeito. Além do homem, o que está por detrás desse camarada aqui que Deus o chamou para liderar a família. Olha só, baseado nesse livro desse camarada, é impressionante. Efésios capítulo 4, 13 a 15. Se você puder, gente, o livro de Efésios, ele traz isso daqui. Paulo fala sobre isso, deixar de ser menino. Deixa eu abrir aqui, pegar a minha Bíblia. Efésios, capítulo 4, 13 a 15. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ou seja, nós homens temos que deixar de ser meninos, abandonar as coisas de meninos e sermos homens, segundo a vontade de Deus. Você não pode ser levado de um lado para o outro. Temos que saber o que queremos, de onde nós estamos e para onde nós queremos ir. Meta, objetivo, focado. Eu quero levar minha família para Jesus. Eu quero que a minha família entenda a importância de servir a Jesus. E eu vou ser o exemplo para que isso aconteça. Não olhe para outro, olhe para mim. Óbvio que olhe para Jesus, mas Jesus, ele precisa ser visto em mim. As pessoas não buscam Jesus, as pessoas buscam homens e mulheres que vivam Jesus. As pessoas querem exemplo.
Pode falar de Jesus, tá tudo bem, mas eu quero alguém que viva Jesus. Eu quero ver com os meus olhos. E quando Paulo fala sobre isso, gente, precisamos crescer, amadurecer, chorar diante dele, se dobrar diante do Pai para que possamos estar firmes e levantados, em pé, diante das pessoas, sem ter medo do futuro. Um fenômeno bastante interessante está ocorrendo em nosso país. Eu fiz questão de colocar e vou ler isso aqui. Um fenômeno bastante interessante está ocorrendo em nosso país. A principal figura... Oi. Desculpa te interromper. Não está aparecendo para nós a apresentação. Ué? Não está? Não está. Se o pastor puder colocar ali novamente, lá naquele quadradinho com a flechinha, por favor. Que estava aparecendo, daí saiu, aí não voltou. Por favor. Flechinho, aqui, flecha. Isso, tem um quadradinho com uma flechinha. Permitir o compartilhamento da tela. Isso. Aí, agora é só isso. Aí, deu certo. Um fenômeno bastante interessante está ocorrendo em nosso país. A principal figura de autoridade que nossas crianças conhecem, do nascimento até quase os 20 anos, é delineada quase totalmente por mulheres. Vez por outra, a figura masculina aparece nesse quadro, mas com presença pouco marcante. No hospital, são as enfermeiras que se encarregam de quase todos os aspectos relativos ao cuidado do recém-nascido. Em casa, geralmente, a figura dominante é a mãe, e 90% dos professores do curso primário são, todo mundo sabe, mulheres. Em alguns casos, o policial que auxilia a criança na travessia da rua, em frente à escola, é uma mulher. A exceção vem de algumas igrejas, onde um homem prega para uma congregação constituída, na sua maioria, de mulheres. Quem instrui a criança sobre que roupa deve vestir, quem lhe inculca os primeiros bons hábitos, quem ajuda com os deveres de casa, quem faz as compras da família, em suma, quem é que manda. Não é de se admirar, portanto, que o rapaz de hoje esteja se esforçando ao máximo para demonstrar que é homem de verdade como a mãe. E é por isso que em nossos dias os homens aderiram ao uso de pulseiras, colares e até de brincos. Tem cabelo comprido, camisas justas, desbotadas em cima, lembrando um decote, ou então são machões que têm uma atitude irresponsável com a mulher e os filhos, ou que levam uma vida sexual desregrada e vivem como bem querem. Por outro lado, as mulheres estão usando o cabelo bem curto, calças e blazers masculinos e algumas até gravatas, no desejo de se autoafirmar ou castigar seus opressores. O que está fazendo? Está provocando crise de identidade. Aqui para nós, gente, muito em breve a gente vai ter que ter uma escola para ensinar a ser homem e a ser mulher. Nós não estamos transferindo isso para os nossos filhos. Crise de identidade. O homem não sabe mais qual é a sua responsabilidade, qual é o seu papel como homem. Agora, posso imaginar, olhando para Deus, e Deus olhando e vendo tudo isso. Cadê o homem que eu criei para liderar a família? Gente, não tem como. Você olha para Deus, você transfere a experiência que você tem com o seu pai para Deus. E as mulheres, eu tenho dito para elas, vocês precisam nos ajudar nisso. Vocês estão colhendo por causa disso. Um exemplo. O filho chega para o pai e diz, pai, hoje é sábado à noite, nós vamos ter uma noite do pijama na casa do Juquinha. Eu posso ir, pai? Aí o pai olha e diz assim, pode, filho. Então, pega a chave de casa com a tua mãe, tá com ela, peça a chave e vai lá pegar as coisas que você precisa. Você pode ir, sim. Aí o filho chega para a mãe e diz assim, mãe, me dá a chave, eu vou lá pegar algumas coisas que eu preciso. Mas para quê, filho? Para onde você vai? Aí eu vou na casa do Juquinha, uns amigos vão lá e nós vamos dormir lá, vai ser a noite do pijama lá. Mas você falou com quem? Eu falei com o pai deixou. Quê? O pai deixou? Seu pai é um banana. Como é que ele faz uma coisa sem falar comigo? Como é que ele libera você? Quem ele pensa que é?
Você não vai de maneira nenhuma. Em outras palavras, a mãe acaba tirando a autoridade do pai e depois não entende por que o filho não quer saber de Deus. Porque ele transfere isso para Deus. Se meu pai é um banana, Deus é um banana. Se meu pai promete e não cumpre, Deus promete e não cumpre. Como eu vou descansar nos braços de um Deus que muda, é volátil como meu pai? E eu digo, mulheres, se vocês querem um marido atuante, se vocês querem filhos que amem ao pai, que respeitam o pai, que amam ao Senhor Jesus Cristo, você precisa construir a identidade do seu marido, você precisa ajudar. Nos ajude aí. Isso é fundamental. Se você quer o seu marido como um líder, você tem que levantar a autoridade dele. Você destrói a autoridade dele, você está destruindo a única pessoa que poderia ajudar você. A única pessoa que representa Deus. Sério, pastor? Eu falei, claro. Pastor, tem que mudar. Você tem que mudar, minha irmã. Você tem que mudar. Portanto, a crise de identidade é trabalhada pelo homem, mas deve ser trabalhada pela esposa, pela mulher temente ao Senhor Jesus Cristo. No passado, as mulheres não tinham muita influência na igreja. O Ministério da Mulher trouxe isso para elas. Isso é maravilhoso, isso é incrível. Só que os homens têm que fazer a mesma coisa. Satanás está brincando com a gente porque ele está destruindo a figura do homem. Olha outra coisa aqui, ó. Gente, se você puder ler comigo, eu quero ouvir a tua voz. No tempo 3, 1, 2, 3. Ser do sexo masculino é questão de nascimento. Ser homem é questão de decisão. Ser homem é questão de decisão, meu irmão. Você escolhe. Nascer, você não vai poder escolher, você nasce. Agora, ser homem de verdade, segundo a vontade de Deus, é uma escolha que você faz. Ser homem não é ser violento, ser homem é ter um coração aberto para ouvir a família, ser homem não é impor, ser homem é trazer assim, Deus me disse que eu preciso fazer isso, e os filhos vão ver em nós que nós somos de Deus, de Jesus. Não é simplesmente aquilo que eu falo, aquilo que nós falamos, mas é aquilo que eles estão vendo em nós. Você nasceu homem. Isso é grande, isso é grandioso. Mas você decide ser homem de verdade, segundo a vontade do Pai. Aquele que lidera em questões espirituais. Deixa comigo, porque eu vou levar você diante de Deus. A filha chega para mim, ô Pai, no momento que você estiver orando, fala sobre mim para Deus. Pai, eu sei que você fala e ele ouve. É muito legal. Entrega o meu problema para ele, Pai. Isso é muito bacana. Ser do sexo masculino é questão de nascimento, ser homem é questão de decisão. Escolha, meu irmão. Escolha. Deus está esperando a sua decisão, ele não pode impor nada que Satanás o acusa, você tem que escolher. Deus deu a você um poder chamado livre-arbítrio, escolha ser homem. Eu vou ser violento. Não, nada disso. Deus não está falando nada disso. Um homem que leve a família diante do altar. Deixa comigo, porque eu entrego o seu caso para Deus. Que reúne a família antes de sair. Ou no final do dia, se não consegue fazer porque sai muito cedo. Mas que a cada manhã ou a cada final do dia, coloca a família diante do Pai. É isso que nós precisamos urgentemente. A principal tendência do homem moderno é fugir. É fugir, não sabe o que fazer. Deus ordena que os homens amem. Pastor, a gente já sabe disso. Deus ordena que os homens amem. Olha o que diz a serva do Senhor, o dom profético. Muitos há que consideram a expressão de amor como uma fraqueza e mantêm uma reserva que repele aos outros. Esse espírito detém a corrente de simpatia. Sendo reprimidos generosos impulsos sociais, eles mirram, e o coração torna-se desolado e frio. Devemos precaver-nos contra este erro.
O amor não pode existir por muito tempo sem se exprimir. Não permitais que o coração do que se acha ligado convosco pereça a míngua de bondade e simpatia. Não podemos. Não permitais que o coração do que se acha ligado convosco pereça a míngua de bondade e simpatia. Temos que não apenas falar. Eu lembro de uma vez, quando a Lindsay era pequena, eu falei que amava muito. Nós temos uma filha só, é um milagre de Deus o nascimento dela. Foi um presente que Deus me deu. Eu pedi uma menina e Ele me deu. Eu fui criado com meninas, né? Eu tenho 8 irmãs, mas sou o mais velho dos homens. Meu pai queria um homem, não vinha, até que veio eu. E aí, eu falei, filha, eu te amo muito. Tudo que eu tenho, eu entrego o meu sangue, eu derramo o meu sangue para proteger o seu. Ela olhou para mim e falou, pai, não fala, faça. Faça. Não fala, é fácil falar. Nós somos bons para falar. Faça. Seja um homem segundo o coração de Deus. Deus ordena que os homens confessem seus pecados. Olha aqui, um pecado não confessado não pode ser perdoado. O pecado só sai de nossa vida pelos lábios. Deus não sabe, Ele sabe, mas o universo não sabe. Você tem que colocar diante dele, você tem que colocar. Senhor, eu fiz isso. Deus já sabe, mas quando você coloca para fora, sai. E Satanás sabe que você não está satisfeito com o que está acontecendo, ele está vendo você confessando diante do Pai. Destrói qualquer arma que ele tenha voltado contra você. Qualquer arma que ele tenha na sua direção é desmontada. Porque você abriu o coração, você colocou para Deus o que estava acontecendo, embora Deus já saiba, mas você abriu e escolheu. É como se você dissesse, eu escolho Jesus. Quando eu confesso os pecados para Jesus, eu estou dizendo, Pai, eu entrego em suas mãos, faça o que precisa ser feito. Eu abri mãos disso. O pecado só sai de nossa vida pelos lábios, temos que ouvir. Tem uma coisa interessante, gente. Existem 4 coisas para que mude o padrão de comportamento. Primeiro, consciência. Você tem que ter consciência. Segundo, você tem que passar vergonha. Eu não quero mais passar vergonha. Dor e medo. Se você viver esses 4 itens, a mudança de comportamento, o padrão de comportamento é mudado. Exatamente o que nós colocamos como padrão no nosso desafio alfa. Consciência de quem sou eu, onde estou e para onde quero ir. Essa consciência do que está acontecendo. E vergonha. Ninguém quer passar vergonha. Medo. Ninguém quer sentir medo. Ninguém quer sentir dor. E Deus permite em nossa vida que passamos por isso. E quando isso acontece, há mudança. Por isso que nós temos que confessar, nós temos que colocar vergonha diante de Deus. Muitas vezes, confessar para outros que nós ofendemos. Confessa. E um momento aí que eu tive que falar sobre imoralidade, sobre coisas relacionadas à pornografia, com vários homens, eu fiz um apelo sobre isso, e eu achei que ninguém ia se envolver, ninguém ia falar. Mas falaram, quase um após o outro. A luta que nós travamos com a pornografia, porque nós somos pela visão. Nós olhamos, estamos preparados. A mulher não, a mulher você tem que conversar, você tem que falar, você tem que tocar. É tão fácil para o homem, como isso tem destruído homens. Eu posso estar falando para alguém que está vivendo exatamente isso agora. Um pecado não confessado não pode ser perdoado. O pecado só sai de nossa vida pelos lábios, nós temos que falar. Existe uma guerra entre o bem e o mal. Satanás quer você, mas Deus também. Quando nós nos posicionamos de maneira visível, audível, Satanás treme porque você escolheu mudar de vida, você não quer mais aquilo.
É a consciência daquilo que você está fazendo ou deixando de fazer. Deus ordena que os homens se arrependam. A síndrome de eu tenho um problema. Eu tenho um problema. Pastor, eu tenho um problema, eu posso falar contigo sobre esse problema? As pessoas estão mudando o nome agora. Não é mais pecado, é um problema. Ah, pastor, eu estou com um problema aí. Fala, meu irmão. Pastor, eu nem sei como começar. Quando a pessoa diz assim, eu não sei como começar, já complica. Eu não sei como começar. Mas, pastor, eu sou casado, tal. E eu tinha no passado uma amiga, e ela veio visitar a nossa cidade, aí e eu fiquei sabendo, eu entrei em contato com ela, e a gente se encontrou e tivemos relação, não era para ter. Vai fazer nem o quê, pastor? Fazer o quê, né? Fazer o quê, meu irmão? Você pecou, você adulterou. Como assim, pastor? Você teve sexo com uma mulher que não é sua. É um problema. O problema. As pessoas mudaram o nome de pecado para problema. Tem que abandonar o pecado, meu irmão. Abandonar o pecado, não mude o nome dele a pecado. Você é um adúltero. Ou você é uma adúltera. Como assim? Sim, você é. Se você não reconhecer isso, Deus não tem como trabalhar em você. Você precisa reconhecer. Se você não reconhecer, não tem como ser trabalhada por Deus. Não mude o nome do pecado. As mulheres dizem, pastor, meu marido precisa ser mais ao ponto, enérgico. Mas é possível você ser afetuoso e enérgico. A autoridade se alcança assumindo responsabilidades. Isso é muito legal. Maturidade se alcança assumindo responsabilidades. Olha só, gente. As mulheres desejam que o marido tome decisões, mas não que o façam como um ditador, e sim como um líder. O que é ditador e líder? O ditador é aquele que diz faça, e o líder diz faça comigo. E os filhos e a esposa esperam muito. Eles dizem, pastor, meu pai dá ordem, mas não faz. Meu pai diz que é importante orar, mas não ora. Meu pai fala sobre a importância de fazer o culto, mas ele não faz. As famílias de hoje não precisam de um ditador. As famílias precisam de um líder, aquele camarada que diz, faça como eu, olhe para mim. Não, tem que olhar para Cristo. É óbvio que tem que olhar para Cristo, mas as pessoas querem ver nas pessoas Cristo. A pandemia foi feita uma pesquisa sobre isso. E as pessoas diziam o seguinte, nós falamos de Jesus, queremos falar, mas queremos falar para um amigo. Porque nós conhecemos. Nós queremos saber de Jesus, mas queremos ver Jesus nas pessoas. Estamos cansados de ouvir. Quanta coisa a gente viu na pandemia, nós queremos ver. As mulheres desejam que o marido tome decisões, mas não que o façam como um ditador, e sim como um líder. Uma mulher que percebe no marido que ele é líder, segundo a vontade de Deus, ela segue tranquilamente. E quando você vê lá o livro de Efésios, que Paulo fala para as mulheres que elas sejam submissas ao marido, eu acho incrível porque as mulheres, muito mais aquelas feministas, dizem, tá vendo, a Bíblia tem que ser reescrita, tem que ser feita de novo, porque está errado, a mulher ser submissa ao marido. Só que ela não vai no próximo verso que diz, marido, ao ponto de você entregar a vida para proteger a vida da sua esposa, duvido a mulher que não submete a um homem que entrega a vida dele para proteger a vida dela. Quero ver agora. Cadê feministas? Falem alguma coisa. Um homem que ama tanto a mulher que entrega a vida dele para proteger a vida dela. Assim como Cristo fez pela igreja.
É uma submissão que ela escolhe, é uma escolha que ela faz. Isso aqui, gente, é muito importante. Se você quer falar de Deus para a sua família, você tem que liderar sem falar. Seja líder. Pastor, eu vejo meu pai orando, intercedendo por nós, eu ouço de madrugada meu pai orando. E aí, pastor, eu me sinto motivado, porque eu sei que existe um homem que intercede por mim, coloca os meus problemas diante de Deus. E temos que mostrar isso, não é simplesmente dizer que os filhos devem respeitar os pais, que a mulher deve se colocar no lugar dela, e nós estamos nos colocando no nosso lugar, naquilo que Deus projetou para nós. É natural quando nós nos colocamos diante de Deus e começamos a fazer a vontade dele, a família vem atrás. Tudo o que eles querem é isso. Muitas vezes a mulher toma a rédea da família porque o pai não faz. Minha mãe liderou minha família porque meu pai não era adventista. Quando eu nasci, minha mãe já era adventista. Ele era policial e ele vivia trabalhando fora, nunca trabalhava onde nós morávamos, sempre trabalhando fora para proteger a família. Então, quem liderava a nossa família era minha mãe. Cada manhã, e cada noite, minha mãe levantava a família, 5h30, 6 horas da manhã, minha mãe começava a cantar. No alvorecer, a luz do céu sereno, procuro ouvir a voz do Criador. Todos nós tínhamos que levantar, todos. Estava frio lá no interior do Paraná. Inverno, levantávamos com cobertor. Mãe, tão cedo. Você só vai fazer as suas atividades depois que fazer o culto. Não adiantava reclamar. Sábado, horas benditas, santas e felizes, são as que passo junto a ti, meu Deus. Ó Mestre amado, Criador divino, eu tenho no meu coração essas músicas. Na hora do pôr do sol, minha mãe colocava toda a família. 12 filhos, 8 mulheres e 4 homens, diante de Deus. Minha mãe faleceu agora em outubro, antes de completar 90 anos. Amava o espírito de profecia. Ela sumiu porque o meu pai não era. Muitas vezes as mulheres assumem porque os homens deixam de fazer. E tem que mudar. Senão, Cristo não vai vir. Ele vai voltar. Queira a gente aceite ou não, ele vai voltar. E eu não vejo a hora, ecos de um Deus que se aproxima. Eu sonho com a volta de Cristo. Eu sonho o vento batendo no meu rosto, eu subindo. Eu estou cansado deste lugar. E eu tenho saudades de um lugar que eu nunca fui. Eu amo o ministério. Sou um pastor por amor. Eu não vejo a hora de terminar. Eu não espero mais nada deste mundo. Gente, eu nunca sepultei tanta gente como na pandemia. Tocava o telefone, eu sabia. Que hoje dificilmente as pessoas te ligam, normalmente é pelo WhatsApp. Tocava o telefone. Pastor, aquele que o senhor é diretor, nunca fui tanto para o hospital. Dava aquelas roupas e ia para o hospital. Estou cansado desse mundo. Mas para que Cristo volte, eu tenho que fazer minha parte no processo. Então, sou apaixonado pela família, eu tenho trabalhado família. A gente atende pessoas de todos os lugares, de outros países. E quando a gente consegue ver uma família equilibrada, que a gente conseguiu trabalhar e Deus trabalhou e mudou tudo, me enche o coração de alegria. É isso que Deus espera. As mulheres desejam que o marido tome decisões
mas não que o faça como um ditador, e sim como líder. Líder é aquele que faz junto. Carta de uma esposa. Olha só isso aqui, amados. Por favor, diga aos homens, onde o Senhor for pregar, que nós mulheres queremos que eles assumam a liderança do lar em todos os aspectos, principalmente nessa questão de orar e estudar a palavra de Deus. Se ele se dispusesse a mudar e assumir a liderança, eu o amaria ainda mais. Muito obrigado pela sua atenção, pastor, e por favor, diga aos homens deste país que nós queremos que eles sejam homens. O homem pode modificar seus próprios hábitos, mas só Deus pode mudar sua natureza. É na presença do Pai que ele nos transforma. É se colocando diante. Tilibe, estamos sem som. Deixa eu ver aqui, parece que o pastor saiu do... Pastor José, o senhor nos ouve? Ele está travado. Está travada a imagem dele. Vou esperar um minutinho aqui, deixa eu ver. Provavelmente ele vai entrar novamente aqui. Estava tão bom. O inimigo não quer que muitas pessoas ouçam o que ele está falando. Com certeza. Pessoal, deixa eu vou mandar uma mensaginha para ele aqui no WhatsApp aqui. Vamos estar em oração aqui para que o Senhor possa resolver essa questão aqui. Atilibre, Ô, pastor. caiu faz tempo? Não faz 2 minutos. Deixa eu terminar aqui, deixa eu botar de volta aqui, ó. Sim. Incrível, está caindo, não cai, o meu sinal aqui não cai. A gente Não está é só... acostumado com isso, pastor. Todo sábado acontece alguma coisa porque realmente o inimigo está aí na Não luta, cai. né? Esse sinal aqui, ele não é satélite, ele é cabo. Exatamente tem a cabo por causa disso. Ele não cai nunca. Já caiu Pastor, 2 vezes. pastor, deu para ouvir ali até onde o senhor falou, o homem pode mudar seus atos, mas só Deus transforma. O coração, isso. Só Deus transforma o coração. Muda a natureza. Isso. Estão vendo? Estão vendo, gente? Ainda não, pastor. Eu vou ter que voltar lá de novo. É inacreditável, cara. Assim, quando de casais, eu testo o computador, tá tudo funcionando, começa a falar, para de funcionar. Tudo aquilo que é relacionado à família é uma luta. Eu sinto no corpo peso, no corpo. É terrível, é terrível. Tudo relacionado à família é muito difícil. Isso me move continuar trabalhando, porque eu sei que isso incomoda Satanás. Nunca cai essa rede, nunca cai. Segunda vez. Deixa eu colocar aqui, eu vou ter que compartilhar de novo. Uhum. Vou colocar aqui. Vocês estão... Tem que voltar.
Me ajuda aí, Tilibre. O cara aqui, ó. Pastor, aí, só ali no quadradinho com a flechinha e aí compartilha a tela. Aí. Isso aí, agora é só encontrar o seu arquivo ali, maximizar. Fechou. Estamos vendo já, pastor. Sacerdócio do homem. Em certo sentido, o pai é o sacerdote da família, depondo sobre seu altar o sacrifício matutino e vespertino. Mas a mulher e os filhos devem unir-se à oração e aos cânticos de louvor pela manhã, antes que saia de casa para o trabalho do dia. Reúna ele os filhos em redor de si e, curvando-se perante Deus, entregue-os ao seu paternal cuidado. Passados os cuidados do dia, reúna-se a família para fazer uma prece de gratidão e erguer hinos de louvor e reconhecimento do divino cuidado no decorrer do mesmo. O sacerdócio não se restringe a determinados dias e horas, é inerente à vida dele. É isso que os homens precisam entender. Não é apenas um período do dia ou na hora de fazer o culto. O sacerdócio é diário, é todos os dias, é a vida dele. Tem a ver com a vida dele. É inerente à vida dele. Não tem como separar. Agora eu sou sacerdote e agora eu não sou. Não. O sacerdócio do homem não é tirado dele a hora que ele quer. Ele é um sacerdote. Mesma coisa o pastor, o ministério do pastor. O pastor não é pastor quando ele está na igreja pregando. Ele é pastor a vida toda. Quando ele joga futebol, quando ele está no acampamento, quando ele tem negócio, quando ele compra um carro. Gente, caiu? Alô? Estamos escutando bem. Eu pensei que tinha caído, fez um barulho, fez taf. Portanto, o sacerdócio não se restringe a determinados dias e horas. É inerente à vida dele. Isso aqui, gente, sacerdote requer integridade. O sacerdócio requer integridade. Uma coisa está ligada à outra. Temos que ser íntegros. Se nós queremos influenciar a nossa família, a integridade é fundamental para que a família olhe para você e diga: eu quero ser igual ao meu pai. Não é algo que você fala, é algo que você faz, é algo que você é. E é fundamental isso aqui, gente. Porque se você não ouve a voz do bom pastor, se você não ouve a voz do bom pastor, um dia você vai ter que ouvir o juiz. Você vai ter que ouvir o que o juiz vai falar. E eu não quero temer ao ouvir o juiz. Eu quero ouvir o bom pastor. Antes que eu ouça a sentença do juiz. Isso aqui é fundamental. Tudo pertence a Deus. A saúde, o casamento, a terra, os negócios, o amor da esposa e etc. Os homens são apenas mordomos desses bens. Foi Deus quem nos confiou todos eles. O que importa é a maneira como cuidamos deles e como os usamos. É disso que teremos de prestar contas a Deus. Somos mordomos da família. Somos líderes da família. E um dia vamos ter que prestar contas a Deus. Grande queixa das mulheres. Querem saber a grande queixa delas? Meu marido ministra a todo mundo, menos a mim. Esse é o desafio nosso. É fácil fazer para os outros. É complicado fazer para os da família. Somos educados na hora de falar com as pessoas de fora. Temos um filtro, usamos esse filtro, mas na hora de falar para os membros da família, perdemos o filtro. E as mulheres reclamam: pastor, ele faz tudo certo para os outros. O filho chega para o pastor e diz assim: pastor, eu queria que o meu pai fosse igual o ancião aqui da igreja. Como assim? Ele é um ancião. Então, pastor, eu queria que ele fosse em casa o ancião que ele é na igreja. Aí eu entendi. Eu não quero aquele pai de casa aqui, eu quero o ancião da igreja lá em casa. A figura dele como ancião é incrível, pai. Do meu pai é incrível, pastor.
mas eu quero a figura do pai. Meu marido ministra a todo mundo, menos a mim. A esposa reclama. Os filhos reclamam. Portanto, se nós queremos um homem focado naquilo que está ligado à família, se nós queremos um homem respeitado em casa e na igreja, nós precisamos ser esse homem. Os filhos precisam ver primeiro para que possamos impactar lá fora. Para ministrar a esposa, o marido precisa aprender a dar detalhes. O homem não é detalhista, o homem é extremamente prático. A mulher não. Para ministrar a esposa, o marido precisa aprender a dar detalhes. O que irrita as mulheres não é o que os maridos fazem, mas o que deixam de fazer. É incrível, gente. Às vezes, o marido que é um encanador, ele trabalha e vive disso, mas em casa fica pingando a torneira da pia, da cozinha, e a mulher pede para ele: por favor, querido, arruma para mim isso aí. E ele não arruma porque ele está acostumado a fazer isso ganhando, então ele não quer perder tempo em casa. Eu mexo com isso e ganho aqui em casa. Isso irrita as mulheres. O que irrita as mulheres não é o que os maridos fazem, mas o que deixam de fazer. Leve isso em conta. Leve isso em conta, por favor. Quando você faz, você está dizendo para ela: você é importante para mim, eu estou facilitando o teu trabalho, sem falar uma palavra sequer. Isso é muito legal. Eu vou repetir: o que irrita as mulheres não é o que os maridos fazem, mas o que deixam de fazer. É preciso muita coragem para ser homem. É fácil falar. É preciso muita coragem para ser homem. Tipos de autoridade, isso aqui é fundamental, marquem com muito carinho isso aqui, gente. Tipos de autoridade. Existe autoridade exercida. Essa é a autoridade com escolhas e consequências. Deus usa essa autoridade. Você exerce a autoridade com escolhas e consequências. E muitos de nós não queremos pagar o preço de trabalhar isso aqui, porque dá trabalho. Você tem que escolher as consequências. Se o filho não obedecer, vai tirar o celular, vai tirar a bicicleta, vai tirar alguma coisa dele. Então nós não queremos parar para escolher as consequências caso ele não faça. Essa é a autoridade exercida. E tem a segunda autoridade, que é a autoridade imposta. Essa autoridade é dada por Satanás. Você não tem escolhas. Ele impõe. Deus não. Ele diz: escolha a vida ou a morte. Escolha a felicidade ou a tristeza. Escolha a paz ou a guerra. Porque Shalom é paz mesmo quando tem a guerra. Isso é muito bacana, gente. E a pergunta que eu faço: qual autoridade você tem utilizado? A exercida ou a imposta? Por quê? A exercida você tem que colocar as consequências, você tem que falar o porquê, você tem que explicar. Filho, se você não arrumar o seu quarto, você não vai jogar futebol hoje à noite. Olha o seu quarto como está, filho. Você não é bagunceiro, você faz bagunça. Você tem que preservar isso. Você não pode dizer para o filho: você é bagunceiro. Porque se você fala você é bagunceiro, você está afetando a identidade dele. E você tem que separar identidade e comportamento. O comportamento dele é um comportamento de bagunceiro. Mas a identidade dele não vai ser formatada em cima de um bagunceiro. E nós confundimos as coisas. Filho, você falou mentira. Você fala mentira de vez em quando, mas você não é mentiroso. Porque se você diz você é mentiroso, você já está mexendo na identidade dele. Você tem que educar e trabalhar o comportamento.
e não manchar a identidade. Filho, o teu quarto está uma bagunça. Você falou mentira, mas você não é bagunceiro e você não é mentiroso, você é de Jesus. E você agora vai ter que escolher. Se você fizer isso, você vai receber isso. Se você não fizer, você não vai receber. Então você exerce a sua autoridade, que é a autoridade divina. Deus colocou isso na Bíblia. Está lá. Bênçãos ou maldição, você escolhe. E nós usamos a autoridade para colocar em prática aquilo que nós abordamos a eles. E depois tem a imposta, que é sem escolhas, é a autoridade que Satanás utiliza. E passar bem rapidinho aqui, já chegou no momento de terminar. A afirmação sexual dos filhos. A solução de todos os problemas da família tem de começar pelo pai. Eu não vou nem comentar, para ganhar tempo. Só isso aqui, ó, Alan Chambers, ele liderou uma ONG na Flórida que tirava os homossexuais da homossexualidade. Olha só o que ele disse. Se tivesse um relacionamento firme e amoroso com meu pai, que modelasse meu caráter, não precisaria encontrar um homem que me amasse. A realidade foi isso que resumiu quase toda a minha jornada homossexual. O sexo era apenas um meio para o fim. Ele deixou a homossexualidade, se casou na época, ele tinha 3 ou 4 filhos, e ele trabalhava para que isso deixasse de acontecer com alguns que não estavam felizes. Alan Chambers. Deixa eu pular, porque eu não vou ter tempo de apresentar isso aqui. Marido e pai é o cabeça da família, a esposa espera dele amor e interesse, bem como auxílio na educação dos filhos, e isso é justo. Os filhos pertencem-lhe da mesma maneira que a ela, e sua felicidade igualmente o interessa. Os filhos esperam do pai apoio e guia. Cumpre-lhe ter justa concepção da vida e das influências e associações que devem rodear sua família. Ele deve ser regido, acima de tudo, pelo amor e temor de Deus e pelos ensinos de sua palavra, a fim de lhe ser possível guiar os pés dos filhos no caminho reto. Portanto, o homem da casa é o seu líder, mordomo, sacerdote, ministro e conselheiro. Ele tem de ser para a família tudo o que Cristo é para a igreja. Deixa eu tirar aqui. Terminando, gente. Nós temos um papel definido. Nós precisamos urgentemente assumir esse papel. Temos que assumir. Se nós fizermos a nossa parte, Deus fará a parte que cabe a Ele. Deus só quer o start. Deus não pode impor as coisas. A autoridade dele é a autoridade de escolha. Nós escolhemos. Fazer, ó Deus, aquilo que lhe agrada deve ser o nosso pedido. Liderar a família em questões espirituais, interceder pela família todos os dias, assumir a nossa responsabilidade e amar a mãe dos nossos filhos. É tudo que eles mais desejam. É ter segurança de que o casamento dos pais não vão acabar nunca, até que a morte os separe. Que Deus abençoe vocês. Parabéns pela iniciativa de vocês. Não deixem isso morrer. Tem homens chorando lágrimas de sangue porque não fizeram a tarefa de casa. E se nós queremos homens segundo o coração de Deus, deve começar por mim, na minha casa. E quando isso começar, Deus vai ter autoridade diante de Satanás para dizer: os homens escolheram a mim. Se afaste deles. Pertencem a mim. Que Deus abençoe a cada um. E eu quero orar. Posso orar, gente? Querem falar alguma coisa? Oramos? Pastor, Oi. Pode orar por nós, por favor. Pois, querido, queremos louvá-lo por tudo que tu és. Louvá-lo por esse encontro. Louvá-lo por
Acho que caiu a conexão do pastor novamente. Pastor, tá nos ouvindo? Que guerra, né, gente? É guerra espiritual, né? Inacreditável. É guerra espiritual. Amigos, deixa eu dizer algo para vocês. Tudo que o pastor estava falando aqui. O maior medo do diabo é que se levante um homem bíblico em uma casa. Esse é o maior medo do diabo. Ele não teme mais nada além disso. Porque ele sabe que quando um homem bíblico se levanta, esse homem ele se torna o maior adversário dele. Então nós, homens, precisamos nos tornar os maiores adversários do diabo. Os maiores. Né? Vi que o pastor retornou aqui, pastor. Caiu novamente, vê a guerra, né? Isso aqui é guerra, pastor. Eu estava falando para os homens aqui, pastor, comentando um pouquinho da sua fala, que o diabo não teme nada, ele não há nada que ele tema mais do que o levantar-se de um homem bíblico numa casa. Porque esse homem, ele se torna a fronteira, ele se torna o grande adversário do diabo. Né? Então, nós, como homens, temos que nos levantar para sermos a fronteira entre o diabo e a nossa família. O diabo não tem acesso a uma casa onde um homem bíblico se levanta para orar, para interceder, para proteger. Né? Então, eu creio que a sua fala aqui e todas as características que o pastor colocou aqui tão bem, elas refletem um homem bíblico que precisa se levantar em cada casa que está aqui representada. Entendo que essa é a grande necessidade da igreja. Eu creio que quando Ellen White diz, pastor, que a maior necessidade do mundo é de homens, eu até entendo que esse texto ele possa ser olhado de forma genérica, mas na minha visão eu vejo que nós temos que olhar isso de forma realmente na palavra. A maior necessidade do mundo é a de homens bíblicos, homens que se levantam para resgatar essa masculinidade que se perdeu ao longo do tempo, né? A masculinidade bíblica. Obrigado, pastor Santos, pela sua mensagem. E aí agora eu peço que o pastor ore novamente aí por nós, que cortou a sua oração ali bem no comecinho. Paizinho querido, obrigado, porque esses homens escolheram fazer a diferença. E tudo que o Senhor precisa é homens com o coração aberto para receber o toque do Santo Espírito. Que a tua paz repouse sobre cada um deles e as famílias que representam, que o inimigo não tenha influência sobre a vida deles, porque pertence ao Senhor Jesus Cristo. Que sejam como sementes plantadas no Senhor, para que possam produzir frutos para o louvor da sua glória. Daqui a pouco vamos à igreja, Pai. Queremos a tua companhia, queremos fazer diferença por onde nós passarmos. Abençoa as famílias também, por detrás de cada homem presente aqui. É o que nós suplicamos em nome de Jesus. Amém, Pai. E por último, Atilibre, mas são tão poucos, pastor, como é que Deus vai fazer? Não importa. Por exemplo, tem países aí, da janela 1040, que tem um casal trabalhando. São milhões e milhões e milhões. Você fala, como que o evangelho vai chegar aí? Deus só precisa de um motivo para atuar. Tendo um casal lá já é suficiente para ele, porque o meu povo já colocou um casal aqui, então nós damos para ele um motivo para ele atuar naquele país. Então tem 60 homens que estão orando por amor a vocês, ele vai fazer. Ele precisa dar um motivo. Quando Satanás falar qualquer coisa, eles estão clamando, você para de falar porque eles estão clamando. E por amor a eles, é o poder da oração. Por amor ao pai que ora pelo filho, eu vou atender o filho não quer nada comigo, eu não estou fazendo por causa do filho, eu estou fazendo por amor ao pai dele. E aí Satanás, que é o acusador, ele não tem como acusar.
Ele fica acusando os irmãos diante de Deus. Por que está fazendo isso? Ele não quer, ele não fez a escolha, por que você está fazendo isso? Ele diz assim, não é por ele, é pelo pai dele que está clamando. Enquanto o pai dele clamar por amor a ele, eu vou atender. Portanto, 60 homens podem mudar um país. Continue orando, clamando. Porque as famílias vão se entregar a Deus. Queira Satanás ou não, vai, e acabou. Porque Deus é soberano e ele precisa de motivos. Dê motivo para ele. Essa reunião é um motivo. Porque vocês acordaram 5 horas da manhã para estar aqui. Que Deus abençoe e cuide de vocês. Não percam a esperança. Amém. Obrigado, pastor Santos. Obrigado pelo seu apoio, pela sua mensagem tão preciosa para cada um de nós. Meus amigos homens, que Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham um sábado feliz na presença de Deus, que essa mensagem possa realmente ser colocada em prática aí em nossas vidas, né? Na vida de cada um de nós, que nós nos tornemos homens bíblicos dentro de nossos lares e que isso transborde para todos ao nosso redor. Obrigado, pastor Santos. Deus continue abençoando você e o seu ministério aí. A cada homem um feliz sábado. Deus abençoe a todos, gente. Muito obrigado aí. Feliz sábado, gente.